Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero comentar com vocês, compartilhar um pouco como tem sido, né, a amamentação pra mim. Antes do Benjamin nascer, eu estudei bastante sobre a amamentação. Eu não cheguei a fazer consultas, né, com consultora de amamentação, mas eu estudei bastante no YouTube, que tem muitos conteúdos que ajudam bastante a gente, né, pra gente não ficar com tanto medo. E sempre, toda vez quando eu conversava de amamentação com alguém que já passou por isso, às vezes elas queriam, sabe, só colocar as experiências negativas que elas tiveram. E isso acabou me deixando um pouco com medo. Fui bem aberta para aprender sobre amamentação, só que de fato a gente só conhece, né? A gente só aprende, a gente só tem propriedade para falar quando a gente vivencia, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu tive mastite quando o Benjamin ele completou 2 meses. E como a maioria das mulheres, né, eu não tinha um bico, né, assim, vamos se dizer abertamente. Então o Benjamin teve que fazer o biquinho e tudo, e isso daí já doeu bastante. Eu já senti uma dor muito grande. Só que o pior tava me esperando. A gente não sabe por qual motivo que isso aconteceu. A pediatra acredita que a chupetinha dele pode ter caído no chão e a gente não ferveu. E realmente pode ter sido isso que aconteceu. A gente, na euforia ali dele chorar e tudo, a gente pegou, só lavou e ele aceitou o pepeta. E a mastite, como eu disse pra vocês, basicamente é uma inflamação nas mamas, onde a mama vai ficando vermelha, aí pode dar inchaço, pior risco assim pode sair pus. Graças a Deus a minha mama não saiu pus, só que eu tive todos os sintomas e eu vou falar pra vocês quais foram, pra que se você tá sentindo isso, procura um médico, tá bom? Que ele vai saber te auxiliar melhor. Aqui eu só tô contando a minha experiência, tá bom? Quando eu dava mamar pra ele, eu percebi que meu peito ele tava bem dolorido. Só que eu pensei que era por conta de ele tava com pega errada, alguma coisa assim. E só que não era. A pega do Benjamin tava certinha, sabe? Vou colocar aqui de um lado para vocês verem como que é a pega correta na amamentação. E o Benjamin ele pegou super bem o peito. O nenenzinho no começo é preguiçosinho, né? Aí a gente tinha que acordar ele, às vezes tinha que tirar a roupinha dele pra ele mamar, sabe? Deixar só de fraldinha. Aquelas coisas que o pediatra indicou pra gente. Só que tava doendo muito. E eu fui procurar saber o que que era. Aí eu vi um post falando sobre a mastite. Aí eu fiquei mais em alerta, sabe? Pra ver se era realmente isso e não. E de fato era. Aí a mama começou a ficar vermelha, eu comecei a sentir muita dor. Começou a sangrar o meu seio. E o Benjamin, ele já tinha pegado, a gente já tinha acertado a pega dele no peito. E, gente, é uma dor, assim, muito forte de todas as vezes que ele mamava eu chegava a chorar e eu me sentia culpada porque eu tava chorando e ele tava vendo eu chorando e pra mim de alguma forma ele sentiu isso, sabe? Então é aí que a gente descobre que mãe ela aguenta a dor e ela fica calada, sabe? Porque eu percebi que ele tava sentindo isso e acabou afetando, sabe? Parecia que não sei explicar, gente, mas parecia que ele tava com dó de mim. Então foi aí que eu aguentei firme. Só que eu precisava de um pano, né, pra morder, porque doía muito, muito mesmo. Vocês não têm noção, gente, da dor. Era dor, assim, de gritar, de chorar. E eu fui. O Benjamin teve consulta, né? E a pediatra dele me analisou, viu o meu seio e viu que eu tava com mastite. Que eu tava temendo, realmente aconteceu. E ela passou pra mim um remédio que era um antifúngico, alguma coisa assim, era um antifúngico. Me perdoe se eu falei errado. Que basicamente o que pode ter acontecido comigo foi em 2 casos que a gente não consegue ter, né, certeza do que aconteceu. Mas foi um desses 2. O Benjamin ele contraiu o sapinho e esse sapinho passou pro meu seio. E não tinha como não dar mama pra ele, gente. Eu precisava dar mama, eu precisava alimentar ele. A única fonte de alimento do Benjamin é o meu peito. E até hoje.
eu não dou fórmula pra ele, eu não introduzo nada. Agora que ele começou, ele completou 6 meses, então a gente começou a introdução alimentar. Mas naquela época era só TT, sabe? Então, graças a Deus, o Senhor ele me ajudava a prover o mamazinho do Benjamin. Só que por ele mamar sempre, não tinha aquele intervalo de 3 horas, sabe? Ele nunca foi o neném que mamou de 3 em 3 horas. Ele mamava bem e 1h30, 2 horas ele já queria outro TT. E como era livre demanda, então eu decidi continuar, sabe? Pro desenvolvimento dele e tudo mais. Só que aí o fungo já estava no meu seio. E como o seio, quando o neném nasce, o meu peito ele vazava muito seio. Então era para evitar colocar absorvente de seio, sabe, para não vazar. Era para tentar deixar o máximo possível o seio limpo, o seio livre. Eu moro em apartamento, então isso era quase impossível deixar, né, o peito para fora. Aí meu esposo colocou uma cortina aqui, aí eu ficava no quartinho do Benjamin, então isso ajudou bastante a fazer com que a bactéria não se proliferasse tanto, né? E o que a pediatra me aconselhou? Eu estava fazendo o tratamento, né, do antifúngico e era um remédio muito forte mesmo. Então ela indicou para mim 2 remédios. Eu tomava um e depois em 7 dias eu tomava o outro remédio. Não passou. Eu tive que tomar, se eu não me engano, 3 cartelinhas desse. Para realmente eu ser curada da mastite, demorou aí uns 40 dias. Então foi 40 dias de perrengue, sabe? Mas graças a Deus, o Senhor ele me curou com a ajuda do remédio. O Senhor ele põe profissionais aqui para cuidar da gente, sim. E a médica também me aconselhou a lavar os meus sutiãs de amamentação na água quente. Então, todo o processo eu tinha que ferver o sutiã, né, na água quente e depois lavar na máquina normalmente. Então, depois que eu fiz isso, eu vi realmente que melhorou bastante, sabe? E é isso, pessoal. Não tinha muito o que eu tá fazendo, sabe? Eu não podia deixar de dar mamar pro Benjamin. Eu até cogitei muitas vezes em dar fórmula para ele e tudo. Mas era uma coisa assim que tava no meu coração, sabe? Eu aguentei firme, eu orava a Deus, eu falava, Senhor, me ajuda a passar por isso. E o Senhor, ele deu êxito pra gente, ele deu a vitória. Eu tô deixando aqui o meu testemunho, né, o meu relato de mastite, de amamentação. Eu vou fazer mais vídeos sobre amamentação, se vocês quiserem. Mas basicamente é isso, pessoal. A mastite existe e a gente precisa se cuidar. Claro que o que aconteceu comigo não foi descuido nem meu, nem do meu esposo. Porque quando o Benjamin nasceu, a gente não deixava ninguém dar beijinho na cara dele. Muito menos a gente. A gente não dava beijinho na cara dele. Então acredito eu que não tenha sido por conta de beijos, porque sapinho contrai, né? Por causa de beijinho e tudo. Mas não foi isso, pessoal. Acredito eu que pode ter sido realmente da chupeta dele que caiu no chão ou da superlactação, porque como eu tinha bastante leite, então vazava. Então pode ter sido isso que deve ter acontecido. Só que eu quero dizer pra você que isso não é um sinal de descuido seu. Se você contraiu mastite, a doença tá aí, ela precisa ser tratada e você precisa procurar um médico, porque aí ele pode passar pra você o remédio tudo certinho, um antifúngico. Se você gostou, se inscreva no meu canal, tá bom? Deixe seu like, deixe seu comentário. Escreve no comentário como que foi se você teve mastite ou não, como que foi a sua experiência, que eu vou ficar muito feliz em ler e quem sabe eu não posso agregar em algo maior assim na sua vida. Deus abençoe sua vida, tá bom? Lembre-se sempre que você tem feito o seu melhor, que você é uma ótima mãe e que o Senhor ele tem sustentado sua família, tá bom? Fica com Deus, pessoal. Tchau!